Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos voltado ao desenvolvimento de sistemas adaptados para brinquedos e para videogames. Esse projeto foi parcialmente financiado pelo Sistema FIEP como apoio ao programa de voluntário. Eu e a equipe somos colaboradores do Sistema FIEP e bolsistas e nos unimos para fazer esse desenvolvimento e entregar para a sociedade uma possibilidade de adaptação de comandos. E nesse vídeo em particular, eu quero mostrar como configurar o hardware que serve como uma alternativa a um controle adaptado. Então me acompanhe nesse passo a passo e qualquer dúvida que ficar, a seção de comentários está aqui embaixo, estarei à disposição para responder. Quando eu digo alternativo, eu acabo me referenciando muito ao controle de Xbox, o Xbox Adaptive Controller, que está aqui na tela para vocês verem. Ele possui dois botões e um comando direcional, e além disso, ele possui diversas entradas do tipo P2 para plugs de diversos tipos de acionadores. A alternativa por quê? Porque essa solução não vai ter necessariamente todas as funções, como por exemplo os analógicos dos gatilhos L e R, mas essa é uma boa solução que serve para ser utilizado emulando um controle de Xbox 360 ou de Nintendo Wii diretamente. O hardware que a gente vai utilizar é um Arduino Leonardo, e para facilitar a montagem, a gente adotou o uso de um shield em cima desse Arduino que permite conexão em parafuso. Em breve eu vou mostrar os detalhes para vocês. Para baixar esse firmware, eu vou deixar o link dessa página do GitHub do Lufa Hybrid Fight Stick. Então esse firmware faz com que o Arduino Leonardo, mas também o Arduino Pro Micro, se comporte como um controlador. Existem outras variações para fazer com que ele se comporte como um controle de PlayStation, de Super Nintendo também, ou mesmo de computador. Caso deixe ele na configuração default, ou seja, a padrão que já vem no firmware, ao apertar Select no momento que você pluga o controle em qualquer dispositivo que você estiver utilizando, ele vai passar a reconhecer esse controle como um controle de Nintendo Switch. Se ele estiver em modo Nintendo Switch e segurar o botão Start no controle, ele vai virar um controle do tipo X-Input, que é o controle de Xbox 360. Você pode utilizar tanto o analógico quanto o digital, ou seja, os comandos de 4 direções emulando um controle analógico, visto que vários jogos hoje utilizam o analógico como controle principal e não os direcionais. Essa programação que está à direita da tela é a configuração padrão. Porém, eu fiz algumas modificações para o melhor caso aqui que eu tenho necessidade. O que a gente nota de diferença? Eu não desabilitei nenhum formato de controle. O padrão da biblioteca vem desabilitado o X-Input para que ele funcione apenas como um controle de Nintendo Switch. Caso seja desejado utilizar um comando analógico, ou seja, algo proporcional nas entradas analógicas do Arduino, deve-se deixar habilitado esse Define with Analog. Porém, eu desabilitei essa função, comentando ela, colocando essas duas barras aqui na frente. Isso faz com que os meus botões direcionais se comportem como botões analógicos. E como o shield de parafusos do Arduino não possui conexão nos terminais de comunicação SPI, eu alterei a ordem dos botões aqui para não utilizar o pino MOSI, que é um dos pinos do SPI. Então eu tenho aqui, de forma ordenada, do pino 0 até o pino 13, alguns botões. Então, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, o botão A e o botão B. Essa referência aqui é sempre feita ao controle de Nintendo Switch. Então a gente sabe que o A e o B para o Xbox é invertido, assim como o X e o Y. Botões L e R, ZL e ZR, que são os gatilhos, os triggers. Os botões que são utilizados para pressionar os analógicos, caso tenha alguma função. E aí nós temos o mais, o menos e o home, que diretamente associados aos botões do Xbox são o Start, o Back, ou também chamado Select, e o botão Home nos botões analógicos, né, nas variáveis analógicas. Como eu não estou utilizando as funções analógicas, né, ou seja, eu estou emulando o comando analógico por meio do controle digital, aqui não importa o valor que eu vou utilizar para os analógicos. Mas caso você esteja utilizando
aqui nesse define, habilitando a função analógico, você precisa tomar cuidado com os pinos que estão sendo utilizados. E aí, nesse caso, é muito provável que você vai precisar utilizar mais algum pino, visto que o Arduino Leonardo não vai ter as entradas o suficiente. Por isso, a utilização do pino MOSI para um dos botões. Se você quiser salvar um botão para não utilizar o botão de Home, como está configurado aqui, o pino Home, você pode habilitar essa função aqui de Home Hotkey, que ao apertar Start Select por pelo menos 1 segundo, ele vai reconhecer esse botão aqui como Home. Todas as outras configurações eu deixei padrão como estão na biblioteca. Então o que eu vou mostrar de funcionalidades estarão de acordo com essas configurações. Vale a pena comentar também que todos os pinos estão com a função de Pull Up habilitado. Ou seja, eles estão continuamente recebendo 5 volts por meio de um resistor interno. Isso implica que o botão será acionado quando o microcontrolador receber o sinal de 0 volts. Então, o nosso contato, o nosso switch, a nossa chave que a gente está utilizando como um comando, precisa fechar o contato entre o pino que está sendo utilizado e o GND do Arduino. Por enquanto, eu estou utilizando essa caixa de papelão como case, pois ainda está em processo de impressão o case sendo utilizado. Aqui eu coloquei, indicado por cada um dos desenhos aqui, então o botão L, o botão R, botão para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Aqui o botão A do Nintendo Switch ou B do controle de Xbox e assim sucessivamente. Bem como o botão mais ou Start, o botão menos ou Back e o botão Home estão aqui em plugs do tipo P2 fêmea. Internamente dentro dessa caixa, e aí como ainda está em fase de protótipo também, né, acho que dá para relevar um pouco essa montagem, nós temos o Arduino Leonardo aqui embaixo e o shield de parafusos conectado em cima. Para cada um dos botões, eu tenho um dos cabos conectados e todos os outros sinais de malha estão interligados e ligados no GND do Arduino. A mesma coisa para aqueles que estão ligados aqui na analógica. Eu tenho cada um ligado individualmente em um parafuso e todos os outros conectados no GND de forma unida. E como que estão soldados os plugs P2 do tipo fêmea? Observando aqui, né? Então aqui é transparente, dá para a gente visualizar. Nós temos os contatos do plug aqui do pino que vai lá no switch. Então vale a pena dar uma olhada nos vídeos de como montar o switch e a alavanca. E o sinal de malha, que fica aqui onde está a ponta do meu dedo. Por baixo, a solda é feita no terminal onde eu tenho o contato do plug P2 e a malha vai no sinal de malha também do elemento aqui de contato que vai para o comando. Então dessa forma, com todos eles conectados no GND, quando eu pressiono um botão, quando eu faço o acionamento num switch, em alguma chave, seja uma alavanca ou outra forma de acionamento ali que eu estou utilizando, eu estou fechando o contato entre o pino do Arduino e o GND. E aí esse comando é interpretado pelo firmware e enviado ao dispositivo que está sendo utilizado. Então agora eu quero mostrar como fazer a programação desse Arduino. Vou conectar a USB aqui no meu computador, selecionar aqui em placas. Essa placa precisa ser adicionada, essas instruções estão no GitHub, e qualquer dúvida que ficar, podem me perguntar também na seção de comentários, eu vou responder tranquilamente o passo a passo de como adicionar essa placa, mas essa informação é bem fácil de encontrar na internet também. Selecionar aqui o Arduino Leonardo. Esse Arduino está conectado na COM3, e aí eu vou apertar para carregar o programa. Como esse Arduino ele já tem um código dentro dele, eu vou precisar apertar o botão de reset dele no momento adequado aqui para ele fazer a programação. Apertei, ele encontrou a porta com, fez a programação e já está lá funcionando. Então notem aqui que eu tenho detectado um controle de Xbox nesse computador, que é o nosso Arduino. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um comando do tipo switch, que eu mostrei num vídeo como fazer a montagem, no pino de select. Lembra a instrução que a gente viu lá no GitHub?
é que ao conectar o Arduino com o Select pressionado, ele altera para um tipo de controle do Nintendo Switch. Só para ver aqui funcionando também, né, a gente pode entrar aqui em propriedades e quando eu apertar o botão, vai dar para ver sendo acionado ali. Então aqui, ó, o botão número 7 está sendo pressionado quando eu aperto o botão. Agora eu vou tirar a porta USB, a gente vai ver que vai sumir esse controle de Xbox. Vou manter pressionado o botão e vou conectar ao USB de novo. Ele reconheceu como Pokémon Controller, que é um controle padrão do tipo Nintendo Switch, que no Nintendo Switch ele é reconhecido como um Pro Controller. Se vier aqui em propriedades, é possível ver que o botão 9 agora está sendo apertado. Então cada botão possui a sua configuração. Com isso, a gente já sabe como utilizar o Arduino, esse conjunto eletrônico aqui, como um controle no computador. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como fazer a conexão no Nintendo Switch, como utilizar isso no computador, utilizando o xCloud, e também como conectar em um PlayStation 4. Então aqui na tela eu tenho conectado o xCloud da Microsoft. Nota que aqui ele está dizendo, nenhum controle está conectado. Então eu vou pegar o USB do meu controle do Arduino, né? E pluguei ele. Então ele já reconheceu aqui, ó, pronto para jogar na nuvem. Só para teste, né? Para demonstração aqui para vocês, eu vou colocar uma alavanca solta mesmo nos direcionais, aqui nos plugs P2 da minha caixinha de papelão. Aí que mais eu vou conectar? Vou conectar esse botão verde no meu botão A do Xbox, o vermelho no botão B, este branco vou conectar no Start, e este branco e preto no Back. E para apoio eu vou utilizar o mouse aqui só para fazer a configuração, caso seja necessário. Então eu vou começar aqui, vou rodando no xCloud, vou rodar o Forza Horizon. O redondo vermelho como sendo o botão X e o redondo verde como sendo o botão Y. Então ficou igual o controle, né? A, B, X, Y. E aqui o controle da minha alavanca. Então, botão B para voltar. O meteoro! Passe pelos obstáculos para chegar no Então, aqui o controle analógico do Bom trabalho! na alavanca. Veja quantos biscoitos caninos! Pegue quantos conseguir para... Pula no botão A. Bom trabalho! Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir! Fantástico! E é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Como utilizar então o controle adaptado em um jogo de computador instalado no próprio computador, reconhecido como controle de Xbox 360, e também como jogar no xCloud. E o jogo da Patrulha Canina estava instalado pelo próprio Xbox Game Pass. Num próximo vídeo eu vou mostrar como utilizar no Nintendo Switch e num outro vídeo como utilizar no PlayStation 4. Muito obrigado, até a próxima, forte abraço.